é só esse assunto da questão do postário. E o Leite, o Ronaldo Leite, falou desde o início do seu interesse de querer saber sobre o nosso fundo de pensão. Eu tentei preparar um documento em casa, assim, um histórico assim, do passado e a história contemporânea do nosso fundo de pensão. Mas devido a inúmeras demandas, eu fiquei pela metade. Agora de manhã abri o computador, que é muito triste não encerrar, mas depois, quando eu terminar, eu passo para o Leite, né? Então eu tive a missão, que eu já fui diretor jurídico aqui da nossa entidade, hoje eu sou presidente, já falei, na circunstância muito triste do caso, né? E na secretaria que eu fui sempre na parte jurídica, tem essa atribuição de fiscalizar o fundo de pensão. Acabou que eu de tanto interagir, né, fiscalizar e tal, eu acabei sendo também, fui eleito como diretor em 2017. Nessa intervenção que o Rivaldo falou aqui, citou, a intervenção, no meu modo de ver, ela foi intervenção política, foi para que os eleitos pelos participantes não tomassem posse, né, já que essa intervenção teria que ser antes, porque o ápice da corrupção com o BNY, banco do seu país, o ápice foi em 2014, né? E a Previc, que esse interventor ele era da Previc, não se interessou pelo nosso pedido lá em 2012, 2014, que ali sim que queria ocorrer a intervenção. Não em 2017, que veio ocorrer, que nós sabemos que ela, naquele momento, já não tinha, vamos dizer assim, a malversação financeira dentro do fundo de pensão. Mas, assim, a leitura que nós fizemos, a intervenção ela foi para nós, que fomos eleitos pelos participantes. Eu fui eleito como diretor, não tomar posse. E aí, para a gente entender um pouco do fundo de pensão nosso, Dinho, nós teríamos que voltar na sua fundação, que foi em 1981, onde, coincidentemente, eram militares, que naquela época estava dentro dos, né, porque em 1981 ainda nós estávamos sobre a égide dos militares, né? A abertura democrática foi em 1985. Então, dentro das estatais ainda existia vários militares. E aí, eu era um carteiro, que eu entrei no Correio em 76. E a mensagem que mandaram para nós foi o seguinte: olha, se vocês não entraram para o fundo de pensão, vocês podem ser ameaça de demissões, né? Então nós fomos praticamente obrigados a entrar para o fundo de pensão, né? E agora, o que a gente vê? Quem mantém o fundo de pensão? Os participantes e a patrocinadora, que é a empresa, né? Mas nessa história do fundo de pensão nosso, que foi fundado em 81, nós estamos em 2022, só em 2004 foi, ou 2014? Me recorde aí, que nós foi a primeira eleição que foi eleito... 2004, a primeira foi a Bela e o Edivaldo, 2004, 23 anos depois, nós conseguimos eleger, não é isso? O primeiro representante dos participantes dentro do fundo de pensão, dentro do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Ou seja, durante 23 anos, quem mandou no fundo de pensão foi a patrocinadora, né, indicando nos 3 órgãos estatutários, diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, membros dela, de pessoas que inclusive nem sequer trabalhavam nos Correios, economistas, advogados, né? E a malversação já veio de 1990 no ápice até 2014, de aplicação em fundos bancos falidos, como o Banco Santos, e aí vai um monte de investimento, inclusive terrenos comprados sem escritura, sabe, dentro do fundo de pensão. Eu ouvi isso de advogado: olha, nós temos um terreno, mas não temos a escritura do terreno. Coisa desse tipo. Aplicações
como foi agora recente, eu como conselheiro, de, se eu não me engano, de 100 milhões para voltar 200 milhões. Não voltou os 200 milhões, depois apresentaram um loteamento no valor de 50 milhões de reais, não, 50 não, 25 milhões, ou seja, nós estávamos perdendo ali 75, mais toda a aplicação financeira, atualização. É uma coisa assim do Arco da Velha. Eu votei contra, eu e mais outro conselheiro, mas fomos derrotados. Eles têm um voto de Minerva dentro do Conselho Deliberativo. É importante a patrocinadora, né? Se der 3-3, a patrocinadora ganha com o voto de Minerva. Enfim, então uma série de situações que a gente empata, né? Os conselheiros empatam, mas a empresa utiliza e acaba passando. Agora, recentemente teve uma aplicação de 900 milhões de reais, aplicação no exterior, né? Que agora os fundos de pensão, em razão da valorização do dólar, inovaram, tiraram títulos, aplicações em títulos federais, tal, para pegar o recurso e aplicar no exterior, aplicações financeiras internacionais. O que ocorreu? Desses 900 milhões de reais, quase 1 bilhão, é muita grana, uma parte desse dinheiro foi aplicado no BTG, uma das operadoras fiduciárias, né? BTG é um banco fundado pelo atual ministro da Fazenda, da Economia, Paulo Guedes. É bom registrar isso aqui. Aí você vê a relação da atual direção, hoje, do Postales, com esse banco que teve como fundador o seu Paulo Guedes. Então, Odin, além de essa, né, que você se importou em se debruçar, que é esse déficit nosso, através do BNY, né, nós temos toda essa situação dentro dos fundos de pensão, muito oriundo das indicações políticas, né? Você não vê lá, vê os eleitos pelos participantes, mas você não vê alguém da própria empresa como diretor dos Correios, diretor do Postales, né? Tudo vem indicado por cargo político. E essa situação que cai nas costas dos participantes. Aí vem os equacionamentos, como teve um agora no meu período, que eles não aumentaram a mensalidade, mas reduziram os benefícios de pensão por morte, né, de onerar os assistidos, que são os aposentados, nos seus 13º, como agora eles ainda não aplicaram, mas a ideia deles é aplicar, 70% sobre o 13º que foi esse equacionamento que teve agora. A redução da aposentadoria, da pensão por morte, que é dado aos esposos, né, e as esposas que vêm a falecer e tal. A questão do pecúlio, né, para ter uma ideia, o aposentado, a pessoa que tem alguém que vem a falecer, tem direito a 10 benefícios de pecúlio, cortaram tudo isso, e nós fomos voto vencido. Voto vencido, como eu te falei, ainda que a gente chegasse a 3-3, 3 dos participantes, 3 da patrocinadora, empataria, e eles teriam voto de Minerva e passaria. Então, o que nós vivemos hoje é, vamos dizer assim, a leitura que nós vamos fazer aqui desde o seu início, né, até a presente data, foi a indicação, a responsável é a patrocinadora, porque foi ela que indicou todos esses dirigentes que desviaram o recurso, que aplicaram em fundo de perdido, e depois, quando vem o déficit no fundo, eles se baseiam na lei. Nós temos 2 leis que regem o fundo de pensão, Lei Complementar 108 e 109,
O artigo 21 diz o seguinte: toda vez que tiver um déficit no fundo de pensão, quem arcará com esse déficit vai ser a patrocinadora e os participantes, desde que, sem prejuízo, a patrocinadora faça ações regressivas, como falou o Anésio aqui, em cima daqueles que deram causa ao dano. Porém, isso nunca foi feito. Esse pessoal todo indicado pela empresa, economistas, advogados, que ocuparam os cargos de diretores, fizeram toda essa lambança financeira, todo esse desvio de recursos, junto com o Banco BNY, que é da sua terra, né, lá dos Estados Unidos, e quem paga toda essa conta acaba sendo os participantes, aqueles que já estão onerados, né, que põem lá o seu recurso para ter um complemento de aposentadoria na sua velhice, né, tem que estar sendo onerado no pagamento, aí, no desconto, que nós temos aí também um plano de saúde que vem até conversando com o companheiro aposentado, está lá em cima, para aposentar tem que pagar 100% das despesas médicas, ainda tem que pagar, né, todo esse déficit proporcionado por esses dirigentes indicados pela empresa, né? Então, assim, eu queria só, em 2017, esse interventor não fez nada dentro do postal, ele tinha que fazer o equacionamento, não fez. Como eu falei, estava ali para impedir, né, aqueles que foram eleitos. Inclusive, ele cometeu vários ilícitos, como contratar a sobrinha dele, que é hoje coordenadora do Departamento Jurídico dentro do Postales. Ele era um gestor público, e aqui nós temos uma lei de nepotismo, né, que aquele gestor público, ele não pode estar colocando pessoas até o 3º grau, se eu não me parece, dentro da repartição pública, mas ele fez isso. E numa audiência pública, o interventor declarou que doou dinheiro a um setor dentro dos Correios. Ele não tinha essa legitimidade, autoridade para doar dinheiro de um fundo de pensão dos participantes. E aí isso foi denunciado no Ministério Público. Nós fizemos uma denúncia aqui pelo sindicato. Infelizmente, lamentavelmente, foi arquivado a nossa denúncia. Então, muitas dessas coisas que ocorrem no Brasil. Felizmente, é esse depoimento. Depois, quando terminar esse documento que eu estou fazendo, eu passo para você. Muito obrigado aqui, tá, pela